Já fizeram muitas? Terceira. Que bom. Terceira. Tá, ainda estamos aprendendo, tá? Parabéns para vocês. Obrigado. Nós fizemos o lançamento coletivo das 12 mais uma candidaturas, né? Anteontem não se fala aquele número, é 12 mais uma. Tudo, eu não boto 13. Tem um restaurante em Panambi que tem as mesas, né? E os números das mesas e... Pula. 12, Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Microfones fechados. Iniciando gravação. Charles, quando quiser. Boa noite, sejam vindos à Lista, o podcast que quer trazer para vocês os nomes dos candidatos que nós acreditamos que podem ser os melhores nomes para realmente fazerem a diferença em Santa Rosa. Eu sou Charles Schulle e eu estou encarregado em fazer as perguntas mais difíceis para os nossos candidatos aqui. Ao meu lado está a Nayane, a nossa especialista jurídica, e o Thiago Neves, o nosso engenheiro, que vai direto ao ponto nas perguntas dele. Boa noite para todos vocês, Nayane. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Charles. Seu Fred, seja muito bem-vindo. O seu Fred é o nosso candidato de hoje que nós vamos estar entrevistando. Pode dar uma boa noite, desculpa, eu me perdi um pouquinho aí. Boa noite, Charles, Nayane, né? Desculpa, Thiago, e aos internautas, né, que estão nos assistindo ou que irão nos assistir depois. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. A Nayane vai fazer um pequeno resumo da sua biografia, que eu acho que é muito interessante para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais o senhor. Vamos lá, então, porque é longa, né, seu Leônidas? Leônidas Fred, 71 anos, natural de Humaitá, Rio Grande do Sul, é casado com Maria Eli Fred, pai de 3 filhos e avô de 4 netos. Aos 14 anos, deixou sua família para estudar em internato. E em 1970, mudou-se para Santa Rosa, onde conciliou trabalho e estudos. Trabalhou por 7 anos no frigorífico santarrosense, iniciando sua carreira no departamento de pessoal. Formou-se técnico em contabilidade em 1973 e em 1977 concluiu o bacharelado em Ciências Contábeis pela Fundação Educacional Machado de Assis. Ao longo de sua carreira, participou de diversos cursos em áreas como liderança e planejamento estratégico, além de obter um MBA em gestão e marketing. Leônidas também desempenhou funções de destaque em diversas entidades. Foi presidente do Sindlojas por 20 anos, vice-presidente da FEComércio, secretário e vice-presidente da CDL, diretor de micro e pequenas empresas da CISAP e professor de economia e mercado na FEMA. Apesar de ter tido oportunidades para se mudar para Porto Alegre, Leônidas escolheu permanecer em Santa Rosa, onde se dedicou à sua família e, em suas próprias palavras, afirmou: Santa Rosa me acolheu e eu criei laços de amizades que me fizeram sentir em casa. Continuando, se envolver politicamente é uma decisão difícil. O senhor tem toda uma história em Santa Rosa. Mas o que lhe motivou a vir para a política? Muito bem. O que me motivou? Eu estive sempre no meio político, fui um agente político sem ser político. E eu posso dizer que eu conheço um pouco da política. E muitas coisas eu concordo e muitas coisas eu discordo. Quando eu fui convidado a me filiar no PL, foi para contribuir com o crescimento do partido, jamais pensando em me candidatar. Quando começou o esquenta aí para a campanha, eu fui convencido a me apresentar. E foi um pouco difícil a decisão, porque eu primeiramente tinha que estar convencido. Em segundo lugar, a minha família teria que ser ouvida. E terceiro lugar, eu teria que avaliar um pouquinho o cenário, porque como eu nunca fui político, eu
fiquei até meio balançando. Será que vale a pena? E vou dizer para vocês, vários amigos me disseram, Fred, fica em casa, não te mete nessa. Mas eu vou dizer para vocês, eu nunca me acovardei. E se nós estamos na situação em que estamos, é porque muita gente que poderia contribuir se nega a contribuir. E eu pensei, não, eu vou, seja lá o que acontecer, mas eu vou tentar fazer a política como ela deve realmente ser. E aí cá estou eu para conversarmos sobre os desafios que a gente vai ter pela frente. Que ótimo. E a gente tem que sair só da indignação, né? E Exatamente. partir para ação. Tiago, Posso continuar então? Então, muito obrigado, Sr. Fred, pela sua participação aqui. A gente tem um intuito com esse trabalho, com esse movimento, que é justamente um trabalho de renovação. E renovação não quer dizer apenas menores idades, vamos dizer assim, mas experiência é muito importante. Dentro do seu currículo e de toda a sua atuação em atividade e a sua atuação política, digamos mesmo sem ter um cargo político, o que da sua experiência profissional, do seu trabalho, do seu conhecimento, é importante que o senhor acha para desenvolver o seu trabalho como vereador ou em uma Câmara de Vereadores? Tiago, muito bom a tua pergunta. Eu não sei tudo. Eu não sou um super-homem. Mas os meus valores morais, éticos, são imprescindíveis. O meu conhecimento, a minha formação, os meus conhecimentos, as minhas experiências, a quantidade de informação, eu sou que nem vamos dizer assim, um disco rígido de um computador que você vai jogando lá para dentro informação, mas num dado momento você tem acesso a isso, no momento em que você precisa avaliar um contexto e decidir. Então eu acho que um vereador, ou seja lá um deputado, um prefeito, alguém na vida pública deve ter conhecimento, porque senão ele vai acabar, digamos, decidindo por aquilo que alguém disse para ele que é o melhor, mas que a pessoa não tem ideia se aquilo realmente é o melhor. Eu nessa trajetória toda aí, eu participei do Conselho de Administração do SESC do Rio Grande do Sul por 8 anos, e por 4 anos do Conselho de Administração do SESC Nacional, e que são entidades que trabalham, digamos, na parte do ser humano, né, do desenvolvimento humano. Tem o SENAC também, que eu também estive muito próximo, mas a política ela tem que ser voltada para a pessoa, para o cidadão, né? E o prefeito ele é mais voltado para a parte de gerenciamento de processos na administração mesmo, mas o vereador ele tem que estar lá no legislativo para aprovar projetos de lei de interesse social, de interesse das pessoas e não do vereador ou de um pequeno grupo. Tem que olhar sempre o macro, né? Então é com essa determinação que eu acabei aceitando isso e entendendo que posso dar a minha contribuição. Perfeito. Charles? Um dos critérios que nós usamos para escolher as pessoas para integrarem a lista, né, é o alinhamento o apoio ao empreendedorismo e à inovação. Nós acreditamos que os candidatos que vão integrar a lista, eles devem apoiar uma redução à burocracia, simplificação dos processos para os empreendedores e incentivos à inovação. Quais seriam as suas propostas nessa direção? Charles, uma das reivindicações que nós fizemos para o prefeito há 4 anos atrás foi da implantação da Lei de Liberdade Econômica. Foi uma proposta que nós levamos, porque eu estive junto com, na época, o deputado Jerônimo Guergen, que foi o autor da Lei de Liberdade Econômica Nacional, eu estive próximo dele para conversar, trocar ideia e apoiá-lo no projeto de lei. Então eu sou um defensor da liberdade econômica e liberdade no sentido amplo, mas não libertinagem. Acho que com responsabilidade. Exatamente. E eu não vejo como um ente público estar
interferindo. Vamos pegar um exemplo bem claro aqui. O comércio quer abrir, e eu tenho no DNA o comércio. O comércio quer estender o seu horário até às 20 horas, não fechar o meio-dia. Ele tem que ter essa liberdade. Ele tem o compromisso de respeitar a legislação trabalhista, de não explorar o trabalhador, ok. Mas ele, empreendedor, ele tem que ter essa liberdade, porque é o capital dele que está em jogo, é a atividade dele para manter aqueles empregos. Então, a liberdade é tudo, nós precisamos ter essa... Agora, o meu vizinho não vai abrir? Muito bem, mas é uma decisão dele de não querer abrir. Mas se eu quero abrir, eu tenho que ter essa liberdade. Então, eu vou ser sempre defensor da liberdade, da autonomia das pessoas em empreender, em gerar emprego, gerar renda para as pessoas, porque, né, Tiago? Se a empresa não está produzindo, não está gerando recurso, ela automaticamente não vai estar gerando emprego, ou se ela tem emprego, ela vai ter que daqui a pouquinho dizer, olha, não dá mais, vamos parar por aqui. E aí cria um problema social daí por as pessoas não terem mais a sua renda. Né? Porque para o ser humano, vamos dizer, ele ter a sua renda para se autossustentar e sustentar a sua família é primordial. Dignidade? Ter dignidade, exatamente. Obrigado pela... Mas é isso aí mesmo. Está na hora da sociedade começar a enxergar que é totalmente ligado à liberdade econômica, de tirar aquela visão do vilão, do chefe, do patrão, do empreendedor, né? Que é algo explorador. Exatamente. Eu acho que a gente tem leis exatamente para garantir a responsabilização quando há excessos, mas nós perdemos totalmente nosso alinhamento democrático se nós não tiver liberdade. Tem que ser, acho que, um dos primeiros princípios a ser defendidos. E quem estabelece o horário de funcionamento de qualquer atividade, seja comércio, indústria, serviço, enfim, é o poder público. E isso tudo passa pelo legislativo. Então, se nós não tiver gente lá dentro comprometida com essas ideias em promover a liberdade com responsabilidade, vai acabar que daqui a pouquinho o legislativo lá aprova uma lei que o comércio tem que fechar às 6 horas da tarde. E se eu quero ficar até às 6h30, eu não posso. Não pode. Agora, eu ficando até às 18h30 ou 20 horas, enfim, eu tenho meu compromisso a cumprir com quem trabalha comigo. Perfeito. Agora, vamos dizer, num domingo não pode trabalhar, mas eu não sou empregado do meu empreendimento, eu sou o dono. Eu não posso ter essa liberdade de eu abrir a porta lá e ficar atendendo lá? E não só isso, quantas pessoas que não têm emprego não gostariam de trabalhar. Exatamente. Né? Que não têm acesso a realmente emprego, não têm renda, e por causa de uma lei são obrigados a continuar não tendo renda. Exato. E dependerem do Estado, né, no caso. O Estado ele tem que cuidar das funções básicas dele. Perfeito. Que é saúde, educação, segurança, infraestrutura, e deixa a economia na mão da iniciativa privada, que ela sabe fazer com muita qualidade. É porque não sabe fazer, não está aí. Fecha. A gente sabe que tem prioridades estabelecidas no orçamento. Que estratégias que o senhor vai utilizar, né, utilizaria para alinhar novas propostas dentro desse orçamento que já existe, dessas prioridades, né, já previstas? Eu não tenho, digamos, a experiência do dia a dia lá no Legislativo, mas a gente sabe que o município tem um orçamento, e esse orçamento passa por discussões lá dentro da Câmara de Vereadores, tem as audiências públicas para ouvir a sociedade, e o vereador ele tem a obrigação de se apropriar dessas informações e comparar com anos anteriores e projetar aquilo que poderá acontecer em função vamos pegar um exemplo claro. A faixa etária da sociedade, vamos dizer. Eu estou vendo assim que cada vez nós estamos avançando com o número de pessoas idosas. E aí eu pergunto, será que não está na hora da gente rever as políticas públicas de atendimento para essas pessoas? Então, esse é o papel do parlamento, do vereador,
de estar atento a essas informações, e existem informações para ele poder fazer uma análise. E aí, quando chega um projeto de lei, ou ele próprio apresenta um projeto de lei, ou venha um projeto de lei do executivo para o legislativo, ele ter esse conhecimento e decidir por aquilo que é o melhor para a sociedade, não por aquilo que um grupo quer que seja feito, ou por um... Entenderam? Tem que ver o todo, né? O macro, e não apenas o específico de um interesse pontual de um grupo de pessoas, ou de... enfim... Até o benefício pessoal que o próprio legislador, o vereador pode ter uso político apenas um vínculo dele com alguma coisa que possa... E se o vereador não tem esse conhecimento, essa habilidade, ele vai acabar aceitando a proposta que veio lá e que não é o que a sociedade quer, né? Ou precisa. Perfeito. Seu Fred, minha esposa, quando escutar esse podcast, ela vai me xingar. Ela sempre diz, é seu Fred. Não, é seu Fred, né? E eu falo Fred. Charles, muita gente me chama de Fredi, outros me chamam de Fred e outros de Fred. Eu não me chamo de nada, porque não sou eu que me chamo. Tá certo. A gente já se conhece há bastante tempo, eu atendia no Cindy Lojas, né? Mas muito bem, por sinal. Muito obrigado. Mas em 2021 eu tive o privilégio de trazer na época então, o deputado Giuseppe Resgo para Santa Rosa. Nós fizemos naquela época uma manifestação contra o uso do fundão, que estava em 2,7 bilhões e agora foi para 4,9, né? Então continua crescendo. Infelizmente a população não percebeu ainda que a gente precisa lutar mais contra isso. Mas eu lembro muito bem que aquele dia eu conhecia o Giuseppe Resgo pessoalmente, né? E quando a gente estava lá na praça, ele disse para mim assim, Charles, eu quero conversar com o presidente do Cindy Lojas de Santa Rosa, porque esse senhor tem coragem. Esse senhor peitou o nosso governador. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho desse episódio aí que o deputado Giuseppe Resgo estava comentando naquela época. Ele, aliás, é candidato a prefeito em Santa Maria, né? E eu torço muito para que ele ganhe, que vai transformar Santa Maria. Mas essa referência naquela época me impressionou bastante. Conte um pouquinho como é que foi essa peitada no governador Eduardo Leite. Charles, foram dois. Eu não sei se ele está se referindo ao atual ou a Ieda. Não, o Eduardo Leite. Não tenho dúvida que foi Eduardo Leite. Porque já anteriormente eu... Porque ele peitava bastante, então... Sim, então acho que sim, até porque ele é um deputado mais recente, né? Porque já lá atrás da Ieda, e eu lembro, só para fazer um parênteses, eu saí do hospital, tinha feito um procedimento de cálculo renal, e o presidente Sabadini, na época da FEComércio, não me liberou de eu não ir lá e dar o recado lá para a Ieda também, junto com a Odi Cunha, o Andrade, veio aí para convencer ao tarifaço. Mas vamos à pergunta aqui do Eduardo Leite. Ele esteve ali na Câmara de Vereadores e veio e falou mais de meia hora defendendo o tarifaço. Uhum. Que ele, na verdade, quem encaminhou projeto foi o Sartori, a pedido dele, né? Que já promoveu uma alteração, uma reforma, e a gente sabe, né, que a reforma tributária nunca foi para baixar imposto, sempre foi para subir. Então tu tira o imposto de um produto, desonera de um, mas aumenta no outro para compensar. Aquele outro sempre a compensação é maior do que aquele que diminuiu. E aí ele fez toda a sua explanação, e como ele tinha um alinhamento lá com as federações, a Fiergs, a FEComércio, que eu era um dos vice-presidentes lá, a Federação e mais, enfim, ele veio para cá e eu estava na audiência pública lá na Câmara, e eu me inscrevi para falar, e ele achou que eu iria concordar com ele. Ele já tinha falado mais de meia hora, passou a palavra para mim e eu disse, governador, a sua habilidade política, a sua liderança, fiz um elogio para ele até para... E eu disse, o senhor não acha que está na hora do senhor, em vez de vir aqui pedir a sociedade concordar em fazer uma reforma tributária para aumentar imposto, do senhor vir aqui e propor uma redução do imposto e uma proposta de enxugamento da máquina pública para não precisar aumentar imposto? E aí eu citei para ele,
o senhor é obrigado a repassar para o judiciário X% do orçamento previsto. Não é do orçamento realizado, é do orçamento previsto. E se a arrecadação não atingir aquele valor, não tem problema nenhum. O senhor vai ter que repassar do previsto e ficar com a diferença. E aí vai diminuir nas outras áreas, mas não pode. O senhor não tem coragem de enfrentar o judiciário? Uhum. Digo, a sociedade estaria do seu lado. Sim. Para fazer isso. E ele apresentado aí um projeto de ir reduzindo o imposto gradualmente. Nós estamos batendo a casa dos 40%, né? E nunca diminuiu. Esse percentual vai indo. E se nós não se revoltar contra isso, não vai parar. Porque para o governante é muito fácil ele garantir aquilo que já está garantido do que ele arriscar em reduzir imposto, que a redução viria em aumento da arrecadação, e está a prova ali, o que desculpe eu falar, né, mas eu sou fã do Bolsonaro, que ele teve a coragem de reduzir imposto e ver a arrecadação federal crescendo. Reduz o percentual, incentiva a economia a crescer, e o crescimento econômico acaba elevando a arrecadação sem precisar aumentar imposto. Então, Charles, eu te agradeço ter lembrado desse episódio, mas sim, eu jamais vou concordar em... E já teve um episódio aqui também. Num dado momento, o Tiago deve se lembrar, estavam propondo um aumento do IPTU aqui em Santa Rosa para investir numa creche. E eu bati contra, fui para a imprensa e disse que eu, como presidente sim de lojas, a entidade não concordaria com esse aumento. Porque se tu tem que fazer um atendimento a mais, tu tem que ter já a rúbrica, saber de onde vêm os recursos para fazer aquele investimento e não jogar isso para a sociedade pagar. Aumentar mais as contas para o cidadão. Exatamente. Isso precisa encaixar dentro do orçamento, né? Ou reduzir em algum lugar eu sempre digo assim, tu tens que fazer o teu custo que caiba dentro da tua arrecadação e não gerar um custo e daí vamos ver como é que está o nosso caixa e aí propor um aumento para que ele suporte aquela despesa prevista. E com certeza, né, a questão da creche é óbvio que é necessária, né? Lógico. Mas só a fonte de pagar. Mas tá aí o exemplo aí do nosso prefeito, ele está conseguindo aumentar o número de vagas, melhorar os serviços e não propôs aumento nenhum. Uma coisa que quando os vereadores atuais colocam alguma situação lá, eu sempre penso assim, né? Não é o problema de necessariamente aumentar, no caso, fazer algum investimento ou alguma despesa, né? Só que eles nunca apontam de onde é que vem os recursos. Isso é uma coisa que tem observado na nossa Câmara. Os vereadores, eles não apontam de onde vai vir os recursos. Falta de responsabilidade, né? Porque você jogar nas costas do executivo um compromisso sem saber se ele tem condições de cumprir ou não, e aí depois fica a sociedade cobrando daí, né? Certo. Bom, então nessa linha, nessa ideia justamente sobre que nós vimos aqui o Charles dando esse exemplo onde falta, digamos, a coerência do legislativo em apresentar de uma forma completa a sua proposta, e falando da sua interação com o governador ali, o papel da Câmara de Vereadores pode ser mais, digamos, alcançar um novo protagonismo, ou retomar um protagonismo, em termos de que Santa Rosa venha a ter destaque regional, assim. É importante um legislativo forte, com conhecimento, para que regionalmente e também em termos do sul do Brasil, Santa Rosa possa se destacar? Eu te diria assim, Tiago, quando você tem pessoas conhecedoras e comprometidas, as decisões saem mais rápido.
E hoje nós não estamos mais em condições de ficar discutindo. Tem que ter convicções, conhecimento, convicções e fazer o processo andar de forma ágil para que as coisas aconteçam e todo mundo se beneficia disso. Que ficar jogando para a torcida, né, não está mais em condições. Sim. Num mundo em que você tem a informação na palma da tua mão e vê as coisas acontecendo e nós ficar eternamente discutindo aquilo, se é bom ou não é. Tudo teve participação também junto lá, né, nos conselhos lá de sustentabilidade, dos conselhos de desenvolvimento econômico lá na prefeitura. E chegavam lá processos, né, que a gente tinha que analisar em pouco tempo, analisar se tinha sustentabilidade ou não e decidir, né? Para isso tem esses conselhos também municipais que, paralelamente ao legislativo, dá uma condição de uma visão do que a sociedade pensa, né? Para que o legislativo não seja ele o dono da verdade toda, né? Mas ouvir os setores, né, primeiro, para depois tomar a decisão mais acertada. Seu Fred, a gente sabe que o eleitor é bastante crítico. A gente quer chegar aqui num ponto onde é que a gente quer dar oportunidade para o senhor poder fazer uma possível defesa de uma possível crítica que poderia vir ao senhor. Como eles são críticos, vou dizer assim, quando o candidato é muito jovem, o eleitor chama ele de imaturo. Quando ele já tem mais experiência... Ele diz que está cansado. Muito bem. Ele reclama de que o candidato está muito cansado, certo? Para essa possível crítica que poderia vir, o senhor que de experiência de vida, tem 1 ano a mais do que o meu pai, e pelo histórico eu até vejo uma semelhança muito grande. Nós, primeiro eu quero aqui dizer, nós defendemos um equilíbrio. Nós acreditamos que realmente o ideal o cenário é um equilíbrio, onde é que nós temos jovens com energia, com vontade, às vezes inexperientes, sim, mas com realmente um impulso aí de fazer algumas coisas andarem, né? E também a capacidade da prudência, da experiência de vida que aprendeu durante tantas coisas que já viveu, né? Então, o que o senhor teria para dizer para essas pessoas que poderiam dizer que o senhor já está cansado e viesse uma crítica dessas para o senhor? Olha, eu receberia a crítica com muita naturalidade, porque eu sei os meus limites. E os meus limites, a minha saúde, graças a Deus, está bem. Eu tenho energia. E eu aceitei esse desafio de concorrer e volto a dizer aquilo que eu disse lá no início. Eu quero retribuir à sociedade as oportunidades que ela me deu. Eu tenho formação, tenho informação, conhecimento. Acho que um pouquinho de habilidade eu tenho também. E eu quero dar o meu melhor, um mandato, 4 anos, e eu estou com 71. Curiosamente, cheguei aqui com 17, inverteram-se os números, estou com 71. Mas 4 anos eu quero fazer o trabalho com ética, com coerência, com responsabilidade, e contribuir de forma positiva, ser proativo e não apenas reativo, porque o que a gente mais vê assim é crítica. Tá, mas tudo bem, tu está criticando, o que você já fez para ter sentindo o direito de criticar o que os outros estão. E aí vem aquilo que você disse. O jovem tem mais espontaneidade em colocar vontade e tal. E eu acho que tem que haver o equilíbrio também dentro dos poderes para que não se tome atitudes ou decisões apenas pelo ímpeto, pelo entusiasmo, e que às vezes o resultado final não é o que a sociedade quer. Então eu me sinto bem, mesmo com a minha idade, e eu estou defendendo aí políticas públicas para a melhor idade, né? E que bom que as pessoas estão chegando, como você citou teu pai, nós chegando nos 70, gente com 80, e com saúde, com conhecimento, e eu acho que a gente tem que aproveitar essas
Essas pessoas que chegam nessa idade com experiência, com conhecimento, com vontade de fazer as coisas. Então, dentro dessa linha aí, eu não me surpreenderia se alguém me chamasse, o que você velho quer aí? Eu digo, não. Eu vou querer uma reafirmação de uma parte dessa fala aí. Você falou que pretende, no caso eleito, né, cumprir os 4 anos de mandato e não iria para uma próxima reeleição? Não. Não iria? Não. Isso aqui a gente pode cobrar depois? Pode registrar. Perfeito. E outra coisa, eu eleito vereador, eu vou ser vereador. Muito Perfeito. Não assumiria um cargo da secretaria? Não. Eu estou me propondo a concorrer à vereança e eu chegando lá eu vou ser vereador. Muito bom. Mais um compromisso assumido. Um compromisso é muito bom. A gente obviamente que são decisões, são escolhas suas, Exato. né? Comigo fecha exatamente o que eu penso. Porque assim, os cargos dentro do executivo, eles têm que ser cargos técnicos. Muito bom. As escolhas, pessoa certa para o lugar certo. Perfeito. Eu, como vereador, vou dizer que eu consiga um índice de votos suficiente para me eleger vereador, eu fui eleito vereador e eu quero assumir a secretaria tal, a diretoria tal. É até uma coisa assim, não é um direito meu, mas... É assim que funciona. É assim que tem funcionado. Né? Mas eu penso que não. Acho que eu estou me propondo a concorrer a vereador, eu sendo eleito vereador, a minha função é essa. Foi para isso que eu me coloquei. As pessoas É, deram o voto de acordo, confiança. A proposta de candidatura foi essa, para exercer essa função. E o povo lhe confiou essa função. Ninguém me disse assim, vá concorrer a vereador que depois tu tem um cargo lá dentro. Não. Agora, eu não me elegendo, isso eu quero deixar bem claro, eu não me elegendo, o PL faz parte da coligação. Eu não atingindo, digamos, o índice de votos, e se o gestor público achar que eu tenha condições e capacidade para dar minha contribuição lá dentro, eu não sendo vereador, eu vou avaliar. Perfeito. Mas em eu chegando e atingindo o índice de votação para ser vereador, eu vou ser vereador. Seu Fred, tem algo que me toca muito, que é essa questão da experiência de vida. Porque, e se me permitem, inclusive, eu vou fugir um pouco aqui, mas eu entrei na polícia com 19 anos, eu não sabia nada da vida, e fui assumir um cargo público. E eu notei a diferença quando eu tirei serviço com alguém que já tinha 30 anos de polícia, não de vida, de polícia. E ali eu entendi que a experiência de vida é muito importante, é fundamental, porque ela faz a diferença. Eu defendo também uma juventude na política, porque eu acredito que nós temos que preparar outras gerações. Exato. Nós precisamos sucessores. Mas, com o conhecimento que o senhor tem hoje, tá? Da sua ampla experiência aí, profissional e de vida, o que o senhor faria diferente quando jovem? Jovens. Quando jovem. Quando o senhor era quando jovem... Olha, eu saí de casa muito jovem, 13 para 14 anos. Nunca tinha saído de casa. Saí lá do interior de Campo Alegre para ir a Carazinho. Vou contar um pouquinho para vocês. Sim. Dormi lá no Liminha de noite. No outro dia de manhã, eu e todos os da turma botamos a mala nas costas e fomos para a ferrovia para pegar o trem para ir a Carazinho, sem nunca ter saído de casa. Nunca tinha vindo a Santa Rosa. Coloninho mesmo. Um ano sem ir para casa. E na época a comunicação era carta. Sim. Não tinha telefone, não tinha. Vou fazer uma brincadeira até. Eu saí de casa com as minhas calças no tornozelo. Aí quando cheguei em casa no final do ano estava meia canela. Para vocês entenderem. Sim. Isso, vou dizer assim, me acelerou o amadurecimento como pessoa. Eu não tinha mais a saia da mamãe, a proteção de o colo casa do pai, o afago enfim. E aguentei isso 4 anos, aí eu cheguei à conclusão de que não era essa a vida que eu queria. E eu vou dizer assim, eu não me arrependo de tudo que foi feito, da maneira como eu fiz. Que os tempos mudam, né? Os meus filhos, eu trabalhei muitos anos num movimento chamado Escola de Pais.
Eu dei dezenas e dezenas de palestras, círculo de debates em CPM de escola, aqui em Santa Rosa, municípios da região aí, e a gente falava com os pais. Começava com o primeiro círculo, a educação no lar, a importância do lar na educação do ser humano. Então, assim, o que eu vejo hoje é que está faltando mais vivência familiar. Tu falasse que tu é da polícia, tu sabe. Eu fui. Foi. Não sou Mas mais. uma vez eu falando com o Benvenu até desse movimento, e ele disse, como isso seria interessante ter esse movimento de volta, né? Porque a gente trabalhava a cabeça dos pais, porque e se os pais fossem se revoltar e querer endurecer com o filho sobre determinados comportamentos, geraria uma guerra dentro da família, né? Os filhos... E para a gente entender assim, como mudou muito a forma de educar. Se o meu pai me educou da maneira que ele me educou, e se eu fosse pegar a forma como ele me educou e querer aplicar isso para os meus filhos, eu teria problemas muito sérios. Então a gente dizia assim que existia um abismo entre gerações, e continua esse abismo sendo cavado. Sim. Que às vezes os pais têm dificuldade de entender comportamentos e aí tem que usar muita psicologia, né? Tem que ter muito jogo de cintura, mas os pais não podem perder essa luta, porque a humanidade vai nos cobrar. Uhum. Então, eu venho de uma formação, digamos assim, muito... colégio interno, você sabe como é que é, e ainda mais no meio religioso. Tu tem disciplina, tem hora para levantar, tem hora para escovar o dente, tem hora para tomar o café, tem hora para aula, estudo, tem hora para o recreio, tem hora para ir para o trabalho que nós produzimos muito lá também, né? Mas isso, eu acho que é o que está faltando hoje, essa hierarquia, essa disciplina. Porque tempos difíceis fazem homens fortes. Eu vou dizer uma coisa. Os filhos gostam de autoridade. Eles gostam. Quando não há uma autoridade em casa, eles se sentem mal. Agora, autoridade não significa autoritarismo. Uhum, uhum. Não significa falta de amor. Isso. Não significa o cuidado. A autoridade com carinho, com amor, com respeito, com diálogo. Sim. Isso não dá para a gente dizer que isso é regra, mas muitas coisas poderiam ser evitadas se houvesse essa. Eu, felizmente, consegui, e eu entrei na escola de pais exatamente quando a gente tinha os filhos pequenos. Uhum. Hoje o meu filho mais velho já é professor de matemática lá em Jaraguá do Sul. O Michael, o Thiago conhece, tá aí. E o Júnior é o caçula, ele é de 82, então já está com 42 também, o nenê, e é diretor do Cairu. Tenho 4 netos. O Matheus já vai fazer 18 agora nos próximos dias, o mais velho do Mike. O Douglas lá de Jaraguá está com 14. E o Miguelzinho aí, que é autista, está com 7. E a princesa Valentina, filha do Júnior, está com 6. Olha só, Parabéns. como uma família é importante, né, para que os valores estejam sempre presentes no coração do homem. Então, seu Fred, que mensagem o senhor deixa para o seu eleitor, além de todo esse seu depoimento já, o seu eleitor, uma mensagem para que ele fixe realmente esse depoimento que o senhor deu e lembre do seu número e da sua pessoa lá no dia da eleição? Esses dias um amigo meu me disse assim: Fred, tu tem que pedir voto. Digo, fulano, eu não sei pedir voto, eu acho que eu tenho que dizer quem eu sou e o eleitor decide. Ele disse, não, você tem que pedir voto. Então tu deixou a bolinha picando e eu vou pedir o voto. Isso aí. 22.111. Fred,
E, se me permitir, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade de ter novamente o Manteio Taquari no comando. Eles estão fazendo um excelente trabalho, um trabalho sério, responsável. E eu diria assim, ó, Fred 22111, se não for eu, escolham alguém com competência, com compromisso e que queira fazer o melhor para Santa Rosa. Perfeito. Muito obrigado mesmo pela participação. É uma honra poder conversar contigo, ouvir um pouquinho da sua experiência e eu me alegro muito em ter esse acesso de a gente poder conversar e trocar experiências que realmente a gente tem conta. O objetivo da lista realmente é essa, né? De poder levar para as pessoas que ainda não escolheram seus candidatos, que ainda não sabem em quem votar, opções que a gente acredita que realmente podem fazer a diferença, né? Então, a gente está bem contente que o senhor esteve aqui conosco e a gente tem certeza que muitas pessoas podem olhar para o senhor como uma ótima opção de voto, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Se me permitir, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Acho que a gente tem que falar de política sempre, mas esse é o momento que a gente tem que olhar um pouco mais, olho no olho, a fundo, para escolher a pessoa certa, porque são 4 anos. Sim. E eu tenho dito, eleitor, quando você for lá e digitar um número, seja para vereador, seja para prefeito, e você der o confirma, tu está passando para essa pessoa uma procuração em branco para ela te representar por 4 anos. Então escolha bem. Isso aí.